Bem, eu já convido os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Nós vamos dar continuidade à leitura daquilo que Paulo fala aqui na primeira carta. Eu quero continuar ainda nessa mesma... nesse mesmo pensamento, né? Para que a gente possa entender um pouco mais daquilo que estava passando a igreja naquele momento e daquilo que... Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade, né? Na semana passada nós falamos do capítulo 1. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo fala basicamente a mesma coisa. Paulo está resolvendo o problema da divisão da igreja. Por isso que não vai ter muita alteração de assunto até o capítulo 4, até o capítulo 5. Do capítulo 5 em diante, Paulo começa a tratar da imoralidade que estava acontecendo na igreja, né? Se Deus nos permitir, nós vamos falar desse assunto, porque a carta de Paulo, a carta aos Coríntios, é uma carta que trabalha com vários assuntos. Por isso que eu acho interessante a gente tentar passar, pelo menos fazer uma reflexão em cima deles, porque basicamente é uma referência para a igreja de hoje, aquilo que as igrejas, né, aquilo que as comunidades, melhor dizendo, passou para que a gente tenha isso como exemplo, né? Então, eu vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse glorificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nessa primeira parada aqui, nós vemos Paulo, né, de uma maneira bem clara, falando daquilo que ele termina o primeiro capítulo, que é acerca do problema da divisão que estava havendo, né? Os amados, acredito que os amados se recordam, que nós vemos aqui, a partir do versículo 10 do capítulo 1, que Paulo aqui está entristecido por saber que a igreja a qual ele havia fundado, né, a comunidade que ele havia fundado em Corinto, que ele havia passado 1 ano e meio investindo sabedoria, orações, madrugadas ali, suplicando a Deus e ao Espírito, para que o Espírito revelasse às pessoas aquilo que Paulo estava trazendo, né, como proposta de evangelho, né, desse novo caminho. E Paulo aqui, ele continua trazendo à memória deles o quê? Que ele, de maneira nenhuma, procurou usar a sabedoria que ele tinha para poder persuadir as pessoas a seguirem aquilo que ele estava dizendo. Isso eu acho maravilhoso, meus irmãos. Isso daqui, para mim, é o primeiro ponto que eu quero que a gente traga à memória e fique bem gravado no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que nos traz a revelação da verdade. Talvez você diga assim, mas isso daí não é novidade para mim. Mas, infelizmente, as pessoas desprezam essa dádiva, né, esse dom gratuito que ela recebeu de Deus, e essa oportunidade de conhecer mais a profundo aquilo que a palavra de Deus traz a cada um de nós aqui, para se basear e se apoiar naquilo que as outras pessoas trazem como interpretação das Escrituras. Eu fico muitas vezes chateado, porque é muito fácil, meus irmãos, e nós estamos falando aqui de uma igreja que ela vivia em meio a um sistema religioso de idolatria, certo? Como eu disse aqui no capítulo 1, nós vemos que a igreja de Corinto, ela estava ali envolvida no misticismo, né, na filosofia grega, e ela também, os coríntios, né, por a cidade de Coríntios ser uma cidade muito frequentada por todo o mundo daquela época ali, porque era uma cidade litorânea e ela era uma cidade portuária que recebia muitos mercadores. E isso daí, naquela época, como é até hoje, né, é de muita importância para o mundo econômico. Então, na cidade de Corinto entravam pessoas e saíam pessoas de várias nacionalidades, e elas vinham também porque ali, né, a Grécia, através da filosofia e de tudo aquilo que a Grécia tinha como importância para aquele momento, a Grécia influenciava o pensamento do mundo naquele momento. E aí, Paulo, lembre-se sempre que Paulo, ele vinha com o pensamento judeu, né? Judaico-cristã, né? Porque Paulo anunciava Cristo através do Antigo Testamento. Nunca se esqueça disso. Não existia a Bíblia, Novo Testamento naquela época para ele apresentar a Cristo. Não, ele apresentava a Cristo através do Antigo Testamento. Como nós conhecemos que existem dezenas de textos que falam sobre o Messias, né, sobre a sua vinda, como seria a sua chegada no mundo, como ele iria se apresentar nessa primeira aparição, né, porque Cristo voltará em breve. Nós cremos aí que em breve ele estará voltando para cumprir mais uma parte daquilo que Deus estabeleceu. Mas os coríntios, eles estavam envolvidos nesse misticismo,
nessa religiosidade, nesse paganismo. E Paulo, logo de início, fala para eles: olha, eu bem poderia usar para com vocês de toda a sabedoria que eu tenho, de todo o conhecimento que eu tenho e que adquiri durante toda a minha vida no contexto judaico que eu vivi. Mas Paulo, ele usa daquilo que todo pregador deve usar, que é se tornar nulo diante da palavra, para que a palavra fale ao coração das pessoas. E isso, infelizmente, hoje nós vemos que a igreja cristã, ela está contaminada por esse sistema de manipulação espiritual que a maioria dos líderes colocam sobre os membros. Isso não é culpa somente dos líderes, né? Não é culpa dos líderes. Isso é culpa daqueles que seguem esses líderes. Porque cada líder, ele se apresenta e ele traz uma característica. Eu vou falar sobre isso nesse contexto aqui, né, até o capítulo 4. Nós não vamos ler o capítulo 4, mas eu vou pegar aqui o capítulo 3 também como referência. E nós vamos ver que Paulo estava lutando justamente para ele não ser o exemplo que os coríntios precisavam ter naquele momento. Porque qual foi a discussão que Chloe, né, que a família de Chloe levou para Paulo? É que ao passar, Paulo estava agora em Éfeso, já não estava mais em Corinto. Paulo agora estando distante, e ali a igreja de Corinto sendo visitada por outros apóstolos, por outros líderes, né, que eram realmente líderes cristãos, como Pedro, né, e como outros. Essas pessoas, elas estavam começando a criar identidade com o pregador e não com a pregação. Meu irmão, quando você cria a identidade com o pregador, você começa a se parecer com ele. Não que isso seja errado. Não é errado. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele pede também, né, para que as pessoas imitem a ele. Mas ele explica por que ele faz, né, essa colocação, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo aqui nesse momento, Paulo ele começa a dizer: olha gente, as minhas palavras, a minha pregação, ela não consiste em palavras de sabedoria humana, mas revelação do Espírito, que conhece as profundezas de Deus. E como é que eu provo isso? Através do poder que me é dado quando eu abro a minha boca para anunciar essa mensagem tão simples, tão profunda, e que é a única mensagem que pode transformar a vida do homem. E aí Paulo ele fala: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Olha que coisa bonita. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui sem mágoa no meu coração. A maioria das pessoas que estão hoje dentro das comunidades que chamam igrejas, né? Das comunidades que levam o nome de Cristo, porque a maioria só leva o nome de Cristo. A maioria dessas pessoas, elas vão ao inferno, porque a fé delas está firmada em homens. É uma realidade dura, mas é isso que a Escritura nos apresenta. E é isso que Paulo aqui, com muito cuidado, mas com muita certeza, leva à igreja de Corinto. Paulo diz assim, eu poderia muito bem fazer com que vocês acreditassem em mim e me seguissem para onde eu fosse. Mas eu não quero isso. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui, eu não fui constituído apóstolo e servo de Cristo para fazer discípulos para mim mesmo. Todos os discípulos que são feitos, todas as almas que são resgatadas nas comunidades, elas só podem
ser de Cristo. Se elas não forem de Cristo, elas continuam perdidas. Incrível, eu estava vindo para cá, aí a gente passou em frente a uma Babilônia ali, né? Enfim. Aí me veio na memória algo que as pessoas, nesse contexto mesmo, as pessoas estão indo ao inferno, ainda que Hebreus deixa lá. Não deixai-vos a vossa congregação, que é costume de alguns. Mas as pessoas, elas são mais crentes na igreja do que em Cristo. Claro. Elas não estão seguindo a Jesus. Claro. E elas acham que estão tão certas. Você entendeu? Aí me veio a memória, eu falei para a Bel ali, a Dona Branca, no ônibus, no carro. O próprio Cristo deixou essa palavra. Porque até então os discípulos estavam enganados, porque eles olharam aquilo tão maravilhado. Aí Jesus deu uma respostinha para eles. Não vai ficar pedra sobre pedra. Claro. Então quer dizer, aí você pode juntar, passará os céus e a terra? O mais maravilhoso do Evangelho é que ele não nos deixa enganados. Né? Congregar-se, se reunir em um local, isso nunca foi e nunca será pecado. Sim. O grande problema é que as pessoas só são crentes lá dentro, né? Ou elas só são crentes na frente daquele líder, né? Ou elas só conseguem fazer a obra se elas estiverem sendo acompanhadas pelo olhar daqueles que elas autoproclamaram os seus tutores, né? Eu vou falar isso. Que estão ali e que, para eles, elas prestam uma reverência. Mas para Cristo, não. Por quê? Porque quando elas estão fora do contexto religioso, elas são outra pessoa. Isso daí não é novidade, gente, tá? Isso daí talvez, para nós, talvez assim, muitas vezes você fala assim, poxa vida, né? É triste ver a igreja nessa situação, né? Meu irmão, mas a gente que se enganou. A gente que, infelizmente, criou de tanto assistir filmes na Netflix, a gente que cria essa imagem de uma igreja que que é assim, perfeita, que ela está adornada e que nada lá dentro é incorreto. Bem, essa igreja eu não conheço. Se você conhecer, você me apresente. Porque eu gostaria de fazer parte. Mas por que eu digo isso? Porque, meus irmãos, eu vou completar 44 anos. Há 20 e poucos anos eu estou caminhando no Evangelho. Já passei por diversos altos e baixos na minha vida espiritual, na minha vida pessoal. E eu posso dizer hoje, sem medo, que eu acredito, é claro, a gente não pode ter certeza, né? Mas eu acredito que nada a não ser eu posso tirar a minha pessoa dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu aceitei a Cristo, eu aprendi a andar com Cristo, não com as pessoas. As pessoas que estavam comigo, elas andavam também com Cristo. Então todos nós estávamos numa caravana, e estamos numa caravana que o líder máximo desse rebanho continua sendo o mesmo. A instituição de pessoas, ela é bíblica, mas ela nunca pode ofuscar aquilo que foi feito na cruz. Como Paulo disse aqui no capítulo, por acaso foi eu, Paulo, crucificado por vós? Porque as pessoas já estavam, tipo assim, Paulo chegava, nossa, olha meu irmão, Paulo chegou. Aí Paulo ia embora, né? Porque Paulo não era onipresente. Paulo se retirava e as pessoas eram outras. A igreja de Corinto era um verdadeiro circo. Era. Infelizmente é uma palavra talvez que para muitos religiosos seja dura, mas é isso. E é o que a igreja, e é o que hoje a maioria das comunidades são, um verdadeiro circo. Entendeu? Elas só estão dispostas a apresentar um espetáculo para agradar o homem nesse mundo, mas não para agradar a Deus.
É por isso que nós vemos lá em Apocalipse o próprio Cristo dizendo assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele não vai abrir. Não vá pensando que Deus uma hora vai entrar nesse circo, Cristo, ele vai entrar nesses circos que as pessoas intitulam como sendo dele, porque Cristo nunca fundou circo, e chegar lá e entrar e falar assim, gente, vamos mudar o negócio aqui, não vai. Sabe por quê? Porque Cristo, ele já, previamente, ele já deixou o seu povo preparado para viver na sua ausência, como se ele tivesse presente. Você está entendendo? Não é difícil, gente, de entender o Evangelho. Ele é assim. A mensagem ela é assim. Você vê Paulo, ele vai intercalando aqui questionamentos para que as pessoas entendam que ele não é nada, apesar dele ter dado a vida também por essas pessoas. Porque Paulo deu a vida para que essas comunidades fossem fundadas e para que depois elas também fossem fortalecidas, porque as cartas depois chegaram até a mão dessas pessoas e chegaram até nós. É como se Paulo hoje, meus irmãos, estivesse mandando uma mensagem pelo WhatsApp e falando assim, opa, peraí, irmãos, vocês aí de Bragança Paulista, eu por acaso morri por vocês na cruz? Então eu não quero essa glória não, tá? O verdadeiro servo de Deus, ele nunca aceita essa glória. Isso aí é uma ofensa. Isso para quem prega o evangelho é uma ofensa. Se existia uma coisa que me ofendia, era toda vez que eu terminava uma mensagem e uma pessoa vinha até mim e falava assim, dava aquele tapinha nas costas, né? Que a maioria eram falsas. Dava um tapinha nas costas e falava assim, palavra abençoada, hein? No começo, eu confesso, no começo você sente um pouquinho de... Olha, gostaram, né? Então a semana que vem eu vou caprichar. Depois eu percebi aquilo que é patente aos olhos daqueles que pregam a verdadeira palavra. Se a palavra não tem poder para transformar elas, que dirá eu? Eu posso plantar bananeira aqui, eu posso fazer um show pirotécnico, eu posso trazer carta, fazer mágica, eu posso fazer o que for. Isso aqui vai se tornar um circo, mas as pessoas não conseguem olhar para Cristo e ver nele a suficiência para a sua vida. Depois de um tempo, meus irmãos, olha, se tinha uma coisa que eu detestava, quando eu via que uma pessoa estava vindo na minha direção, eu procurava desviar, para não receber esse tipo de agrado, porque para muitos era um agrado que eles faziam para nós. Até um ponto que eu cheguei numa das mensagens e eu falei, olha, toda a palavra que é pregada é boa. Não adianta você vir, não precisa você no final do culto vir para o pregador e falar assim, meu irmão, que mensagem maravilhosa. A mensagem de Cristo é maravilhosa. Então, se você diz isso para uma mensagem, você tem que dizer para todas. Concorda? Porque senão, meus irmãos, isso aí é aquilo que está acontecendo aqui, o que nós estamos falando aqui nessa noite. Era facciosidade. Não sei se essa palavra existe, eu acabei de inventá-la. As pessoas elas elegem os seus ídolos. E aí, quando o ídolo dela vem, né? Naquela noite o ídolo dela está ali e ela vem toda alegre, ela vem com a melhor roupa, ela não chega atrasada, né? Ela presta atenção em todos os detalhes. Por quê? Porque de repente, quem sabe ela também não consegue copiar aquilo para a vida dela. Da maneira que ela fala, da maneira que ela se porta, da maneira que ela apresenta o evangelho. É por isso que eu procurei me esvaziar dessas coisas quando eu comecei a anunciar o evangelho. Sabe por quê? Porque para mim pouco importa o que vocês estão vendo. Para mim o que importa é o que vocês estão ouvindo.
Porque a fé vem pelo quê? E não é ouvir sabedoria humana, como Paulo está dizendo aqui. É ouvir a palavra de Deus. Por isso que Paulo, ele vem e fala para os irmãos, né? Todavia, no versículo 6, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Olha que interessante. Paulo aqui, ele tenta levantar o ego daqueles que são espirituais. Dizendo assim, ó, se você não está me entendendo, é porque ou você é muito novo na fé, ou você não se converteu ainda. Porque você ainda é carnal. Por isso que você não me entende. Porque aquilo que eu estou falando aqui, e que para você de repente há uma palavra de sabedoria, essa sabedoria ela vem do alto, não de mim. Eu sou apenas um duto. Eu sou apenas um encanamento que vem do céu até aqui. Eu sou mais uma junção dessa conexão que traz a palavra até os ouvintes. Porque a palavra não é minha. E se a palavra não é minha, e se você é tocado, e se você levanta a sua mão e entrega a sua vida a Cristo, os créditos não é do pregador. É da palavra. Mas, infelizmente, a igreja de Corinto, como a igreja contemporânea de hoje, não entendeu essa mensagem. Por isso que ela elege tantos ídolos. E por isso que, assim como Deus fez com Israel, Deus está fazendo com a igreja. Está rejeitando a maioria dos cultos. Porque Deus não divide sua glória. Aí as pessoas vão para aquele ajuntamento de pessoas, que eu não chamo isso de comunhão. Eu chamo de ajuntamento de pessoas. Tá? Porque se a gente falar que um monte de gente junta é comunhão, então no estádio de futebol tem comunhão, na feira tem comunhão, no velório tem comunhão, no show, na guerra tem comunhão. É um monte de gente. Verdade? Mas não é. Comunhão não tem nada a ver com ajuntamento. Por isso que eu digo, você pode ter comunhão com Deus a hora que você quiser. E é essa comunhão que ele pede. Porque quando ele vier te buscar, ele não vai esperar juntar todo mundo da igreja para levar. Tá? Naquele dia, ninguém vai chegar atrasado. Ninguém. Você pode ter certeza. Porque quem vai ser chamado na hora certa. Porque quando Cristo ele apontar nos ares e der ordem aos seus anjos para reunir a sua igreja, a sua única igreja, todos, Paulo diz, num piscar de olhos, serão levados. Claro, antes, aqueles que já adormeceram serão levantados do pó da terra, né, e serão transformados naquilo que nós, que somos cristãos, que acreditamos na palavra, entendemos como a transformação do corpo daquilo que é corruptível para aquilo que é incorruptível, né? Aquilo que não se destrói mais. E Paulo, ele olha para a igreja imatura, menina, carnal, como é que eu posso dizer, circense de Corinto, e fala assim: meus irmãos, por favor, eu estou aqui porque eu vim primeiro. E esse é um ponto muito importante. Se Deus nos der a oportunidade de chegarmos até o capítulo 9, você vai ver o desfecho desses 4 capítulos lá no capítulo 9 de Corinto. Um desfecho meio trágico. Para Paulo, é claro, né?
porque ele não foi escolhido pela igreja como o seu líder preferido. Né? Como aqui também não foi escolhido, tá? Porque quando você lê no início aqui da carta, você vê que o apóstolo Paulo, ele, Áquila, Priscila, eles estavam trabalhando. Coisa que não aconteceu nas outras igrejas. Não que Paulo estivesse ocioso, mas as outras comunidades entendiam a importância de Paulo ministrar a palavra para eles. Então eles levantavam ofertas para que Paulo pudesse continuar o seu ministério. E se sustentar, é claro, né? Que saco vazio não para em pé. Mas a igreja de Corinto não. Foi por isso que Paulo, ele diz, né? Diz aqui que eu me propus a trabalhar. Paulo tinha aprendido a fazer tenda, Priscila e Áquila também sabiam, eles se juntaram e começaram, abriram ali o MEI, né? E foram trabalhar. Não há vergonha nenhuma nisso. Não há vergonha nenhuma nisso. Para aquele que anuncia o evangelho. Vergonha é para aqueles que, além de receber de graça, no conforto do seu lar, ainda não pagam, né, a devida benevolência e a gratidão que deveriam ter por essas pessoas. É por isso que muitos líderes usam, sabe do quê? Da persuasão humana, porque eles sabem que se não puxar o saco, não tem dinheiro. É verdade. Se não ficar puxando o saco, não tem tapinha nas costas, não tem essas coisas, entendeu? Experimente, meu irmão, falar a verdade para uma pessoa que ela está sempre ali do seu lado. Uma hora, se a verdade confrontar ela, ela vira as costas para você. E isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é a prova de que a gente não está perdido. Se uma pessoa vira as costas para a gente, porque nós estamos falando a verdade, principalmente a verdade eterna, a verdade de Deus, isso é maravilhoso. Tem coisa melhor. Ruim é você juntar um monte de gente, como diz lá em Provérbio, né, que o rico tem muitos amigos. E em Eclesiastes ele também torna a falar sobre isso. Por quê? Porque é muito bom, meu irmão. Você está cercado de pessoas. Mas isso pode atrapalhar o seu caminho com Cristo. Isso pode destruir a sua relação com aquele que te salvou. É por isso que Paulo, nesses 4 capítulos, ele reforça. Sabe quem foi que morreu na cruz por vocês, irmãos de Corinto? Foi Cristo. Não foi apóstolo, não foi profeta, não foi evangelista, não foi presbítero, não foi diácono, não foi ancião, não foi ninguém. Foi Cristo. E você só vai entender isso que eu estou falando se você tiver o Espírito Santo. Se você está essa noite me entendendo até aqui, é porque você tem o Espírito Santo. Se você está boiando, se você está viajando ainda, eu convido você a entregar a sua vida a Jesus Cristo e pedir para que o Espírito Santo habite na sua vida. Porque a partir daí você vai começar a entender boa parte daquilo que Paulo está dizendo aqui para a gente. E aí ele continua no verso 9. Mas como está escrito, eu estou pulando alguns versículos aqui para a gente poder tentar apanhar o máximo de informação dentro desse contexto. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só. Esse versículo aqui é um versículo muito usado hoje pela comunidade, né, de pessoas que adoram homens. Porque as pessoas, eles pegam e falam, mas olha, meu irmão, tem coisa, você nem sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Tem coisa que nem você imaginando, nem você sendo um Einstein,
e criando coisas na sua cabeça, você não vai nem chegar perto do que Deus tem para te dar. Só que isso tem um preço. E esse preço tem que ser pago aqui, em vida. Nesta comunidade. Se pagar em outra comunidade, você não recebe. Meus irmãos, foi aqui, foi mais ou menos aqui, ó, não vou precisar que foi na carta aos Coríntios, mas foi mais ou menos aqui nessa ideia que começou a surgir séculos depois, é claro, né? Séculos depois, porque quando a Bíblia fala, isso vocês sabem muito bem, né? Mas eu vou dar uma pincelada. Quando a Bíblia fala a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, isso daí não são igrejas separadas, são comunidades, mas elas se identificavam, né, como igreja. Só que esse conceito, isso aí veio muito tempo depois. Ninguém chegava lá e falava, você veio da onde? Eu vim do culto lá da igreja, lá de Corinto, estava lá. Ninguém falava isso não, meus irmãos, tá? Ninguém falava isso. Sabe por quê? Porque ser cristão naquela época é diferente de ser cristão hoje. Muito diferente. O cristão hoje, principalmente do Ocidente, ele vive num marasmo, sabe? Numa depressão espiritual profunda. Porque... Mas o que atormenta ele? Não se compara ao que atormentava os irmãos da igreja primitiva. Ontem eu estava assistindo algumas coisas assim, e passou um filme que eu particularmente gostava muito, o Alexandre gostava muito, o seu Mário gosta muito, sempre quando a gente conversa ele fala sobre esse filme, que é um filme muito antigo, acho que dos anos 60, depois foi remasterizado, chamado Covades. É um filme maravilhoso. E é um filme que mostra, né? Tem cenas ali bem... E inclusive nós estávamos vendo assim, apesar do cinema naquela época não ter tantos efeitos especiais como tem hoje, né? Mas mostrava bem a realidade, né? Os leões pegando. Dava para você ver que era um pano, né? Um saco ali, porque nem um leão com tanta força conseguia carregar uma pessoa tão fácil daquele jeito, né? Pegava pelo braço e sacudia e levava embora. Mas essa era a realidade. Aí você pergunta assim, não, mas a gente tem nossas lutas hoje. Quais? Quando um leão bateu na sua porta pedindo para você sair para fora para conversar mais perto com ele? Aí, hoje, o leão, sabe o que é? É uma palavra dura. É uma palavra dura, não, uma palavra bíblica. Porque uma palavra dura é uma palavra bíblica. A pessoa se incomoda. Ah, não vou ficar mais aqui, não. Ah, olha, já deu, agora eu vou para outra igreja. Sabe por quê? Porque lá talvez eu me sinta bem. Você sabe onde é que é o lugar do pecador se sentir bem? Você sabe, né? Só tem, não adianta ficar imaginando outros lugares, não. Só tem um lugar que o pecador se sente bem. Entendeu? Foi o lugar que foi reservado para todos aqueles que viraram as costas para Deus. E a gente estava incluído nesse pacote, tá? Uma vez uma pessoa falou assim, não, mas... eu queria um lugar que eu me sentisse bem. Eu falei para ela, mas por que você gostaria de se sentir bem? Ela falou assim, mas eu vou para um lugar para me sentir mal? Eu falei, você só se sente mal porque algo está te confrontando, não é? Mas que o pastor só fala em pecado? Só fala... pelo amor de Deus. Não vem uma palavra boa? Eu falei, tem uma palavra boa.
Meus irmãos, santifique-se. Paulo disse aqui, né? Aos irmãos, quer ver? Deixa eu só ler o versículo aqui, para depois não dizer que eu estou inventando. Versículo 2 do capítulo 1, ele diz assim, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Olha que palavra boa. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Opa! Olha, vai aumentando gradativamente, né? Onde é o lugar? Aqui no capítulo. Onde é o lugar que o pecador se sente bem? No inferno. Onde é o lugar do pecador? Mas lá ele não se sente bem, não. Se sente, claro, porque o lugar do pecador, o lugar do pecador é no inferno. Lá ele pode fazer tudo. Porque lá ele, entendeu? Ele não buscou esse caminho? Né? O pecador não buscou esse caminho? Bem, se você peca, você quer o quê? Quer ir pro céu? A não ser que você tenha um problema mental. Hã? Tem pecador que se sente bem na igreja. Não na igreja de Cristo. Não, sim. Não na igreja de Cristo, né? Confrontar ele quer. É isso. Que ele se sinta bem. Não na igreja de Cristo, é como eu disse, né? Ó, deixa eu continuar aqui, ó. Ele diz assim, os santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que palavra boa. Paulo disse isso para pessoas que viviam em profundo pecado, meus irmãos. Quando a gente passar do capítulo 5 para frente, você vai ver a imoralidade que esse povo vivia. E ainda procurou viver depois de ter se convertido. Entre aspas, né? Por quê? Porque eles queriam, e aí encontraram apoio em certos líderes, para continuar vivendo aquela vida que eles viviam, só que agora eles aceitaram a proposta de Cristo de ser salvos. É o que o pecador mais quer. O pecador, ele quer ir para o céu. Amém? Amém. Todos querem ir para o céu. Mas para ir para o céu, você tem que fazer um vestibular. E esse vestibular você tem que fazer a prova. Agora o que é que acontece? Aquele que não entende, aquele que não tem o Espírito, aquele que não recebe a revelação do alto, ele quer tudo. Ele quer viver no pecado, no fim da vida, e ir para o céu. Só que, meus irmãos, não conheço esse evangelho. Eu conheço essa interpretação que é distorcida, maligna e mundana de que todo mundo vai para o céu. Então, para que você vai ser santo? Para que você vai ser santificado? Para quê? Para quê? Se o pecador vai para o céu para onde eu vou, que sou santo, então isso não tem sentido. Então Paulo, ele mantém essa linha aqui no capítulo 2, falando agora, ele, como eu disse, tentando levantar um pouco o ego desses irmãos e tentando, de uma vez por todas, tirar da cabeça deles que, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Eu falei isso um pouquinho disso no primeiro capítulo, né? Por que de Paulo? Porque Paulo foi que fundou, né? Foi Paulo. Paulo era o pai da fé, o pai na fé desses homens, dessa comunidade. Paulo chegou primeiro. Paulo tinha, entre aspas, os créditos. Mas aí Paulo era um homem que ele era desligado dessas coisas. Se fosse para Paulo ser um líder hoje, Paulo ia fazer o que ele faz aqui na carta dos Coríntios. Sabe o quê? Tenda. Por quê? Pregou o evangelho aqui. Você entendeu? Entendi? Aceitou? Aceitei? Consegue passar para outro? Consigo? Beleza. Desarma a tenda, vou para outro lugar. Paulo era esse. E aí veio na sequência, né? Porque era comum os apóstolos, os discípulos mais chegados, os outros pastores, né? Aqueles que tinham ali, que estavam mais tempo na fé, eles passarem por essas comunidades fortalecendo elas, porque a viagem naquela época durava muito tempo. Então, Paulo não podia ir essa semana para lá e a semana que vem voltar, não podia. E aí,
Passou por lá Pedro. Quem era Pedro? Apóstolo. Servo de Cristo. Mas acima de tudo judeu. E acima de tudo, por Pedro ter se portado, mesmo depois de se converter, né? Quando Jesus apareceu para ele na praia, de novo, falou para ele, quando você se converter, cuida das minhas ovelhas. Aí Pedro realmente cai em si, começa a mudar. E aí o que acontece com Pedro? Pedro começa a anunciar, como nós vemos no livro de Atos, a Cristo. Só que Pedro ainda continua enraizado no judaísmo. Isso foi saindo de Pedro aos poucos. Você lembra da passagem de Cornélio, né? Ele vai lá, o que está acontecendo isso? Não, não vou comer não. Deus falou para ele, come. Ele, não vou comer, Deus. Eu estou falando, mata e come. Não. O senhor deve estar de brincadeira comigo. Pedro era judeu. Pedro realmente era um homem que tinha a sua identidade muito forte no judaísmo ainda. Não praticante. Ele não era praticante do judaísmo mais. Mas Pedro, ele tinha uma identidade. Foi por isso que quando Deus separa, o próprio apóstolo Paulo diz, Pedro vai anunciar o evangelho para os judeus. E nós vamos anunciar o evangelho para os gentios. Porque mesmo depois de tudo isso, Pedro tinha resistência de levar o evangelho a quem não era judeu. O preconceito que eles têm até hoje, né? Mas Pedro passou por lá. E aí o que eles fizeram? Se identificaram com Pedro. E aí colocaram um pedestal, colocaram Pedro lá em cima. Só que Pedro também, como apóstolo, era itinerante, foi. Passou por lá Apolo, um grego convertido, sábio, que tinha muita eloquência, mas que não tinha tanto conhecimento espiritual. Foi tanto que quando você lê lá no livro de Atos, né, no capítulo 18, você vê a narrativa ali que ele foi instruído, né, a estar se aprofundando, a conhecer o Espírito Santo, essas coisas. Só que como ele tinha uma palavra muito bonita, muito agradável, né, porque ele havia também, como Paulo, se formado nas faculdades filosóficas gregas. O que aconteceu com ele? Ele também foi colocado no pedestal. E aí, por último, aqui pelo menos na sequência, né, que Paulo coloca, por último veio aquele que, coitado, né, que havia dado a vida na cruz do Calvário para salvar esses miseráveis, que foi Cristo. Olha aonde essas pessoas estavam longe. É o que acontece hoje. A pessoa, ela está muito perto de Cristo, mas vai se perder. Sabe por quê? Porque se não for do jeito que eu aprendi na minha comunidade, na minha organização eclesiástica, não vale. Se não for da maneira que eu aprendi lá dos primórdios, como se os primórdios fossem os primórdios mesmo, né? Os primórdios começaram há séculos atrás. Porque essa organização religiosa, ela começou há pouco tempo atrás, como eu disse, né? A verdadeira igreja de Cristo, ela sempre existiu. Perseguida, sofrida, com pouca visibilidade para o mundo. Mas é graças a essa igreja que Deus ainda não destruiu esse mundo. Sabe por quê? Porque é essa igreja que clama de dia e de noite para que Deus tenha misericórdia e que dê mais um tempinho para que a palavra da salvação chegue àquele que ainda não ouviu. Mas a igreja de Corinto não estava preocupada com nada disso. O que ela menos queria saber era de salvação. Ela queria saber de carnaval. Era um oba-oba. Você vê mesmo, se você já leu a primeira e a segunda carta de Coríntios, você vê que teve de tudo nessa igreja. Menos
uma verdadeira conversão. Não de todos, é claro, óbvio, né? A gente nunca vai generalizar, porque sabemos que dentro desse contexto haviam pessoas que eram fiéis, como é até hoje. Nós nunca podemos chegar e dizer assim, mas comunidade tal não presta, porque o líder é isso, isso, aquilo. Não, claro que não. Existem pessoas lá dentro que a gente não conhece. Existem pessoas lá dentro que estão buscando. Às vezes, meus irmãos, nós podemos achar que nós conhecemos toda a verdade. Mas só que quem conhece toda a verdade é Deus. É por isso que Paulo diz aqui para os irmãos, né, que no versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Capítulo 2, versículo 11. Paulo diz assim, olha, larga de meninice, larga de ficar puxando o saco de líderes humanos e ouve aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas. É por isso que, né, o livro de Apocalipse começa assim, né? O que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu acredito que o religioso está menos interessado em ouvir o Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito liberta a pessoa de todo dogma, de toda religiosidade, de todo cerimonialismo, de toda devoção humana. Quem aqui foi católico devoto entende muito bem que a pessoa, ela não entende o que ela está fazendo, mas ela segue. Ela anda quilômetros, dias, meses atrás de uma coisa que ela não entende, porque quando você pergunta para ela, mas o que é que você faz? Mas o que é isso? Ela fala assim, não sei. Como eu perguntei uma vez para uma pessoa, a pessoa me apresentou uma tradição, né? Uma tradição denominacional, não é nem bíblica. E aí eu perguntei, mas aonde isso está na Bíblia? Ela falou assim, mas não está na Bíblia? Eu falei, não, eu estou te perguntando. Me mostra na Bíblia onde está isso. Aí a pessoa falou assim, mas o pastor está falando, não é possível. Eu falei assim, mas ele te mostrou? A pessoa, não. Eu falei, então, na próxima oportunidade, pede para ele te mostrar. Porque eu não conheço. E eu não estou sendo irônico. Estou sendo sincero. Eu não conheço esse ponto de vista. Né? Não vou explicar aqui o que é para não perder tempo. Porque também é uma coisa que não vale a pena. Então, Paulo, ele fala assim, irmãos, enquanto você olhar para o homem, você vai continuar sentadinho no banco, aos domingos, prestando essa miséria de culto que você presta para um Deus que você não conhece, sendo dirigido por coisas que você não compreende. Mas quando você tiver o Espírito, aí você vai saber, eu estou ali, o que você está fazendo ali? Eu sei, eu estou servindo a Deus. Eu estou aqui com minha consciência plena de que eu estou fazendo aquilo que a Bíblia me pede. Porque eu entendo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. É o culto racional. A igreja de Corinto se tornou um circo porque o culto delas era irracional. Era o culto que elevava eles a um estado de espírito tão grande que eles não sabiam, quando acabava o culto, aonde eles moravam. Mas eram espirituais. E aí Paulo fala para eles assim, mas o que é o amor? Nenhum deles sabia explicar o que era o amor. Mas viviam o amor. Que as igrejas vivem hoje, né? O amor. Mas
não é o amor de Deus. Pelo menos eu não enxergo isso, né? Capítulo 3, verso 1. Vamos tentar. Já está há quanto tempo aí, meu irmão? 56 minutos? Caramba, hein? Vamos lá, vamos correr. Diz assim, capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Caramba! Por que você leu isso? Como Deus vai falar com pessoas carnais? Não tem como. O alimento que vem do alto, que transforma a minha vida, que transforma a sua vida, não é matéria, é espírito. Mas como eu posso entendê-las se eu ainda sou carnal, se eu ainda sou menino? Meus irmãos, não dá para acreditar que do jeito, o cenário que nós estamos vivendo hoje, no mundo, não dá para acreditar que Cristo ele vai voltar agora, não. Não dá. Ele vai voltar. Ele está na iminência de voltar. É o desejo dele voltar. Mas não dá. Sem que haja uma transformação, pelo menos por boa parte do povo que se diz crente, a gente não tem como entender. Alcides, mas isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que vão ser poucos. Sim, mas o que a gente está vendo é que até os poucos estão se acabando. Eu imaginava assim, né? Eu, na minha ignorância, eu sempre gostei de matemática, e eu, na minha ignorância, eu pensava assim, poxa, eu acho que quando Cristo voltar, a matemática vai ser mais ou menos assim. 10, sobe 6, fica 4. Isso quando eu aceitei a Jesus, tá? No primeiro amor. Depois, passado alguns meses, aí eu já comecei a... Será? Mas eu ainda continuei naquela falsa esperança, né? Depois de um tempo, eu vi que não, peraí, é o contrário. É 4 para 6. Sobe 4 e fica 6. Agora, sei lá. Eu não me arrisco agora a chutar um número. Porque não estou querendo eu julgar ninguém, tá? Não estou fazendo aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que, meus irmãos, que igreja é essa que vai embora desse mundo? Que igreja é essa que vai subir? Será que você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus, através do Espírito Santo, está buscando homens e mulheres formados, forjados na vida, para levá-los para morar com Ele? E o que Deus mais despreza é ver essa religiosidade transformando pessoas que deveriam ser maduras na fé, que deveriam suportar, que deveriam amar, que deveriam pregar, que deveriam morrer pelo Evangelho, acomodadas dentro de um circo, que elas mesmo dizem o roteiro que vai seguir.
Porque se não for do meu jeito, eu não dou o dízimo. Se a palavra falar naquilo, eu saio da igreja. Meus irmãos, sabe o que é que eu entendo com isso? É que essas pessoas nunca tiveram na igreja. É o que Paulo disse lá, acho que João disse lá na primeira carta dele. Ele diz assim: estavam no meio de nós, mas não eram de nós. Essas pessoas, elas estão abarrotadas, é que nem empresa. Igreja hoje se tornou empresa. Ela contrata um monte de gente, daqui a pouco dispensa um monte. Aí você tá lá, passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, você pensa que tem muito amigo. Quando você vai ver, o cara puxou o teu tapete para ficar com a tua vaga. Aí você é mandado embora, você tem um contato da pessoa, uma semana você manda mensagem, na outra semana você manda mensagem, na outra o cara não responde, na outra o cara te bloqueia e acabou a amizade. É isso, meus irmãos. E o que eu acho mais ridículo aqui, eu não tenho, né? Porque não vou ficar aqui agradando as pessoas. Eu não tenho por que ficar. O que eu acho mais ridículo é que essas pessoas elas ainda dizem, né? Aí nos modos de comunicação hoje, né? Dizem, começa a postar foto. Começa a mandar lá e aquelas coisas lá que eles colocam, e aí aí chega e fala assim: a minha igreja. Não colocou um tijolo. Não ajuda o pastor em nada. É um 0 à esquerda. Mas chega lá e fala assim: é minha igreja. Posta, tira foto, né? Lá, apontando lá para o altar. E tô na minha igreja. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Isso para mim é um circo. É um circo. Entendeu? Nós estamos vivendo o circo dos horrores. Aí você fala assim: Alcides, mas você não acha que você está julgando? Não, não estou julgando não. Estou falando aquilo que é verdade. Ou eu estou mentindo? O Paulo estava mentindo aqui quando Paulo olhou para a igreja e falou assim: escuta, meus irmãos, tem que trazer leite para vocês. Haja vaca para dar tanto leite para essas crianças crescidas que não tem, né? Que não tem, é sério, que não tem capacidade de andar. Você sabe qual é o problema? Essas pessoas, você sabe qual é o problema? Essas pessoas, elas chegam à altura da vida que elas não têm capacidade de andar. Se você empurra da cadeira, ela cai. Ela não se desprende da cadeira. Se você empurra, cai, porque ela não consegue andar. Você tem que, o líder tem que traçar um plano de vida para essas pessoas. Por quê? Porque ela não consegue viver por si só. Alguém todo dia tem que bater na porta dela e falar ao leite, porque senão ela não... E aí Paulo estava vindo com a proposta de quê? De trazer uma coisa... Porque as pessoas que estão em Cristo, meus irmãos, elas precisam de coisas... Elas precisam comer alguma coisa. Porque imagina só, toma leite. Vamos levar para o lado natural aqui da vida. Faça uma dieta de leite. Passa aí 6 meses só tomando leite. Acorda de manhã, toma leite. Na hora do almoço você toma leite. Na hora da janta você toma leite. Para ver o que vai acontecer com você. Para um bebezinho funciona, né? Que ele queima... Ele tem menos... ele tem menos queima calórica, né? Tem menos trabalho, não faz nada, só fica ali deitado. Daqui a pouco, exatamente. Entendeu? Paulo disse aqui para eles, Paulo apontou, nós estamos falando aqui dentro do contexto do problema que Paulo foi levantado aqui, né? Das dissensões, né? Dos ídolos que eles próprios levantaram para eles. Paulo disse assim: mas porventura não tendo dissensões entre vocês, isso daí já não é carnalidade? E é mesmo. Infelizmente não entenda, né? Não entenda que então a igreja não tem briga, então todo mundo é maduro. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando aqui é que o cristão maduro,
ele sabe resolver os seus problemas. O cristão maduro, ele sabe a hora dele bater o pé, ter convicção naquilo que ele está apresentando ali, e ele sabe que tem um momento que não vale a pena. Para que eu ficar discutindo? Isso aí não vai levar a nada. Tá entendendo? Mas Paulo disse assim, vocês são carnais, vocês são meninos e, infelizmente, vocês andam segundo os homens. Aquilo que vocês estão vendo lá fora no mundo é o que vocês estão vivendo aqui. Para vocês, o espelho não é Cristo, não é a cruz, é o mundo. E ele continua no versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Meu Deus do céu, olha. Jesus, viu? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Paulo disse assim, eu sou quem nessa história? Eu sou só aquele que pregou. A palavra não é minha, o Espírito não é meu, não foi eu que subi na cruz, não fiz nada. Porque tem gente que se sente, né? Tem gente que se sente, né? Assim, não, eu sou intocável. Por isso que eu sempre, na minha conversão, eu sempre acreditei que o verdadeiro convertido, ele prega. Ele sabe pregar. Ele pode pregar gaguejando, ele pode pregar se enrolando, ele pode chamar, mudar os nomes, mudar as histórias, mas ele prega. Ele tem alguma coisa dentro dele que dá a ele essa vontade. Porque o homem, nós somos o quê? Crentes em quem? Em Cristo. Nós pregamos a quem? A Cristo. Tem segredo nisso? Não vejo. E aí ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha só. Muitas pessoas atribuem, né, isso daí aos homens, né? Não, mas você viu? A igreja não tinha ninguém. Foi o pastor tal chegar, o apóstolo tal chegar, a igreja explodiu. Explodiu mesmo. Aí elas atribuem o quê, né? É um homem de Deus. E daí? Se você entregou sua vida a Cristo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E aí Paulo falou assim, eu coloquei a semente. Paulo veio pelo Espírito, já sendo orientado pelo Espírito Santo, e fortaleceu aquilo que eu falei. Veio Pedro, opa, é isso mesmo, continua. Continua o quê? A seguir a Cristo. Porque, no fim das contas, sabe quem é que vai fazer a igreja crescer? Deus. Se a obra é dele, gente, não é o homem que dá crescimento. Não é. O homem pode atrapalhar, mas dar crescimento não. Quem dá crescimento é Deus. E aí ele diz, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu como sábio arquiteto. Versículo 10 de novo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo falou, gente, eu cheguei, falei, ó, é Jesus. Aí veio outro,
colocou mais um tijolo, acrescentou mais alguma coisa. Veio outro, colocou mais uma coluna. Mas não pode fugir. Hoje não existe mais graça. Conceito de graça hoje, na maioria das comunidades que se dizem cristãs, não é a graça que nós vemos na Bíblia. Não é mais. Hoje, infelizmente, as pessoas elas se tornaram... O evangelho é apenas mais uma ferramenta de autoajuda. Eu falo isso. Nós temos a liberdade, nós temos o privilégio, através do Espírito Santo, de ouvir, de ver, de entender, mas como o próprio apóstolo Paulo disse, observe e retenha o que é bom. Nós temos essa possibilidade, temos. Isso não é errado. Só que as pessoas estão pervertendo o evangelho e fazendo com que o evangelho seja menos do que ele é. Como foi colocado aqui na ordem. Primeiro veio Paulo, depois Apolo, depois Pedro e por último Cristo. Hoje, para você ter uma ideia do escândalo que nós estamos vivendo, hoje a maioria dos pastores, a maioria dos líderes, eles não fazem cursos de aprimoramento no grego, no hebraico, na teologia, não fazem aprofundamento arqueológico, não fazem... Isso aí já se tornou... Isso é idiotice. Eles fazem curso de coach. São coaches. Coach é uma palavra inglesa, né, que denota treinador. Ou trainee, ou alguém que treina, né? É isso. Aí não é difícil, né? Porque você abre o Facebook, o Instagram, aí você vê o quê? Os caras lá, né? Melhore sua vida. Não perca. Vamos ter uma live. Vou te mostrar os 10 passos para você poder ganhar na Lotomania. Na Telecena. Vou te mostrar, vou te dar uma orientação aqui de sucesso. Como os ricos se tornam mais ricos. Né? E aí, você acha que essa bola não foi... Os caras não chutaram para dentro da igreja? Claro que chutaram. Aí o líder chega lá e fala assim, olha só, o cara dá uma palestra lá, o cara tem 30, 40 mil pessoas assistindo ali presencial. Fora tanto de pessoa que assiste, né, online. Eu vou parar de pregar no púlpito. Agora eu vou dar palestra. Se tornaram verdadeiros artistas da fé. Por quê? Porque encontra quem paga. Esse é o grande problema aqui. Para encerrar aqui, eu não vou... porque o contexto aqui até o capítulo 4, até o capítulo 5, como eu disse, é o mesmo. Depois você dá uma conferida aí, se eu não me enganei. Mas o problema não está no líder. O problema está em quem segue. Porque só existe esse tipo de pessoa porque tem quem banca. Esse é o problema, gente. Eu tô montando já e faz muito tempo aí. Não é de agora, não. Já faz muito tempo que eu tô organizando e eu vou precisar de uma lousa porque eu vou precisar montar um esquema ali para mostrar, né? E eu vou falar sobre isso, justamente sobre... O tema é o que fizeram com o evangelho. Esse é o tema. E eu vou falar do problema dos pregadores e do problema dos ouvintes. O problema não está só do lado de quem prega. O problema está do lado de quem ouve também. Porque o pregador ele induz as pessoas, como Paulo disse aqui, né? Usa a sabedoria humana. Mas quem está ouvindo diz amém. E aí vira um círculo vicioso. E aí as pessoas acabam virando fãs desses verdadeiros artistas da fé que nós encontramos hoje, dentro
desse picadeiro, né? Dentro dessa bagunça que a gente vê e que a maioria das pessoas chamam de igreja. Você quer ver aonde nós conseguimos muitas vezes identificar a igreja de Cristo? Acompanhe as notícias da Ucrânia. Essa semana eu assisti uma live de uma pastora, né? Ela fez a live com um rapaz que eu acompanho. Acompanho não, eu vejo os vídeos dele que eu acho importante, porque ele fala muito de geopolítica, né? Mas com um apanhado também escatológico. E aí ele fez uma live com essa ucraniana, essa pastora, e com um rapaz nos Estados Unidos. Eles falando de todo o cenário, né, que está acontecendo. E aí ela falou que o povo ucraniano, ele está resistindo. Eles estão conseguindo resistir. Mas, infelizmente, como aconteceu com ela, e tem acontecido com milhares e milhares de pessoas, o pai chega e coloca os filhos, a esposa dentro do trem e volta para trás para lutar. Ela falou, o meu filho mais velho e o meu esposo ficaram. Eu só pude sair com o menorzinho, porque não tinha idade ainda de ir para a guerra, né? Apesar que a guerra não respeita nada disso. E ela falou assim, o que está acontecendo aqui na Ucrânia é uma verdadeira prova do mal que o homem pode causar ao seu próprio semelhante. Né? Ela disse que eles estão tão revoltados, o exército russo está tão revoltado porque eles acreditavam que a guerra ia acabar em 3 dias. Eles iam entrar, dar uns tiros em alguém lá, prender ou o presidente fugir, e eles tomavam Kiev, né, que é a capital, e acabou. E eles viram que não foi assim, e eles não estavam preparados, principalmente porque eles têm muita gente, muito material, mas o que está acontecendo lá é que eles não conhecem a Ucrânia. A Ucrânia é o maior país da Europa. E a Ucrânia é um país que agora, nesse momento, está no inverno, está nevando. Então, eles não tinham uma preparação terrestre para esse combate com tanto tempo. E eles estão ficando sem saber o que fazer. E aí o que aconteceu? Eles estão entrando nas cidades e, por raiva, eles estão matando quem eles vê pela frente. Por quê? Porque eles querem que acabe logo isso aí para eles poderem voltar. Meus irmãos, essa guerra é apenas uma farsa, tá? Essa guerra, na verdade, é apenas mais um episódio da guerra que a gente já está vivendo há 2 anos. Você sabe o que eu estou falando, né? Então, a guerra que a gente já está vivendo há quase 2 anos, que agora a mídia, né, não tinha mais força para sustentar a mentira que eles estavam inventando, aí foi deflagrada uma guerra para poder passar um pano, né, e para que os interesses daqueles que estão querendo governar o mundo possa se concretizar também, né? Como eu disse aqui no começo, Corinto tinha a mesma importância da Ucrânia, porque aonde a Ucrânia está, ela é banhada por 2 mares, e a Rússia, ela deseja fazer com que esses mares sejam do seu controle, por causa do comércio, né? E ela não tem esse acesso, e por isso ela tentou invadir. É mais ou menos esse o pano de fundo, e eu não vou falar sobre a guerra aqui, porque não é o assunto. Mas essa pastora, ela falou assim, nós estamos aqui lutando, orando, para que Cristo ainda nos dê a oportunidade de, se tivermos ainda 2 ou 3 dias, falarmos do Evangelho para alguém. Muitos dos soldados russos estão sendo acolhidos, depois que são presos, estão sendo tratados melhores do que as pessoas que estão lá. Essa é a igreja. Esse é o corpo de Cristo. Aí você fala assim, então a gente não é igreja? Nós fazemos parte.
Mas se a gente não sofrer, se a gente não padecer por esse evangelho, talvez a gente não entenda o significado disso que Paulo escreveu aos Coríntios. Que o nosso alvo ainda é Cristo. Que no final da estrada, que na curva do rio, que no último momento, no último suspiro, o nosso pensamento tem que ser: daqui a pouco eu vou ver ele. Porque se não for isso, meus irmãos, de repente você passou 20, eu passei 30, o outro vai passar 40. Grandes anos da nossa vida perdidos. Sabe por quê? Porque o nosso caminhar nunca foi com Cristo. Mudar de denominação, mudar de grupo religioso, isso não é o problema. O problema é você sair de um lugar que você não faz nada e você ir para um lugar que não vai fazer nada. Se Cristo pegou você daqui e botou você lá para o outro lado do mundo, para você congregar com outras pessoas, para você ter comunhão com outras pessoas, é para você dar fruto. É para você servir a Ele. É para você apresentar este Evangelho de Cristo. Não a placa da sua denominação. Porque quem inventou as placas não foi Deus. Isso eu asseguro para você. Quem batizou as comunidades que nós vemos hoje não foi a palavra. Foi o homem. E isso, infelizmente, não tem sido bom. Porque, que nem ele disse aqui, e é o pano de fundo desses 4 capítulos. Se há dissensões, se há intrigas, se há inveja entre vós, por acaso vocês não são carnais? Que essa palavra fique no seu coração e que você entenda de uma vez por todas aquilo que é bem claro. Que se é para morrer por alguém, morra por aquele que morreu por você. Porque no fim de tudo, só Ele vai poder te dar a vida. Nós estamos aqui pregando a sua palavra. E que ela continue transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Bem, nós teremos a ceia, né? Não? Sim? Não? Então não. Corte. Vai cortar? Tá bom. Então, vamos dar um corte aí. Vamos orar então, para encerrarmos, né? Que Deus possa nos ajudar e nos fortalecer. Os dias serão maus, mas nós não devemos temer. Porque se ele foi fiel com Paulo, com Apolo, com Pedro, ele vai continuar sendo fiel com aqueles que são fiéis com ele. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Que a tua palavra continue falando no nosso coração. Que nós tenhamos o Senhor apenas e tão somente como nosso guia, como nosso orientador. Porque a palavra é tua, Senhor. Nada do que falei essa noite ou tenho falado durante todos esses anos foi eu que criei da minha própria cabeça. Isso já está escrito. Eu apenas transmito para que as pessoas entendam. Que todos os nossos irmãos que estão hoje congregando nessas comunidades que levam o teu nome possam compreender que estando ali elas foram chamadas para fazer algo para o teu reino, para a tua glória,
para o teu nome. Porque todos vão passar. Todos os edifícios, como foi dito hoje, irão ruir, irão cair. Mas aquilo que o Senhor edificou irá permanecer para sempre. E aqueles que o Senhor chamou também. Eu te agradeço, Pai, porque nós estamos pouco a pouco compreendendo o que é viver em comunhão. E parece que quanto mais separados estamos, mais em comunhão vivemos. Porque o que arde no nosso coração e o que nos traz a certeza de que estamos em comunhão é o Teu Espírito, que habita sobre nós, que habita em cada um que está aqui, cada um que está hoje congregando, em nome do Senhor. Obrigado por mais essa noite, e nós entregamos a nossa reunião para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Estamos encerrados em nome de Jesus. Amém.